Olá, pessoal, muito boa tarde. Como estão todos? É um prazer ter você aqui com a gente. Eu sou Inês, né, da dupla Inês e Sandra, do Chega de Medo e Ansiedade. É um prazer enorme, né, começar essa live na tarde de hoje para falar de um assunto que tem incomodado tanta gente, né, esse tema que a gente está vivendo aí dia a dia, essa história dessa pandemia, tudo que isso tem implicado na nossa vida, tem nos trazido de dificuldades, os medos, e como lidar com esses medos, né, na retomada pós-pandemia, porque essa pandemia vai acabar um dia, né, e quando ela acabar, a gente que sofre de ansiedade, de repente, no momento em que a ansiedade está um pouco mais alta, a gente já está com medo antes do negócio acabar, o que a gente vai fazer depois? Deixa eu colocar o título aqui, deixa eu anotar aqui na nossa live aqui do Instagram, porque a gente transmite simultaneamente Facebook e Instagram. Opa, tá pronto, tá fixado o comentário. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Josi. E para você que está aqui comigo no Facebook, deixa o seu boa tarde aí também, que eu respondo para você. É muito bom ter você por aqui, seja bem-vindo. Aproveita e coloca aí se você está conseguindo me ouvir bem, se você está me vendo bem. Eu vou colocar aqui no Facebook, que é onde eu consigo, né? Colocar para você dizer para mim qual que é a cidade e o estado de onde você está nos assistindo, né? Me assistindo. E vamos lá, né? Vamos responder essa pergunta. O Chega de Dúvidas é uma live onde a gente responde perguntas das pessoas que enviam para a gente no inbox da nossa página, aqui no Facebook, no Instagram, manda e-mail para a gente. E a pergunta que a gente tem hoje é essa: como lidar com os medos na retomada pós-pandemia? Boa tarde, Rosimeire, tudo bom? Então vamos lá. Você já se pegou, né, durante esse período aqui que a gente está vivendo, pensando a seguinte coisa: quando essa pandemia vai acabar? Né, a primeira pergunta. E o que será que vai acontecer quando ela acabar? Sei lá, comigo, com as pessoas na minha volta, com o meu trabalho, com a escola dos filhos, com os filhos, né? O que vai acontecer depois disso? Aliás, né, acho que a pergunta que é mais pertinente é quando realmente esta pandemia vai acabar? Porque cada dia a gente escuta uma história, cada momento a gente escuta uma coisa diferente. É, e o tema da live de hoje é um tema bastante pertinente, porque a gente sabe que a pandemia vai acabar, porque tudo tem começo, meio e fim, né? Tudo tem começo, meio e fim, um dia acaba. Ok. E quando ela acabar, será que a gente vai conseguir voltar para o estado que a gente estava antes? O que vai acontecer depois, né? A vida volta ao normal, a gente vê um pouco do que está acontecendo em outros países, tem lugares que as pessoas já estão falando de fim da pandemia, já estão fazendo retomadas, e como é que estão as coisas por lá, né? Então, são muitas dúvidas realmente. O que a gente sabe, né, que é fato para todos nós, que é comum para todos nós, é que a nossa vida mudou radicalmente depois que começou esse contágio, essa contaminação, né, pelo novo coronavírus, que gera a doença chamada Covid-19, que pode se agravar, levar algumas pessoas ao hospital e algumas pessoas até a morte. Tem a maior parte, a maioria esmagadora da população que adquire o vírus, que contrai, né, que contrai esse vírus, termina bem, de repente tem alguns sintomas de gripe lá e dá tudo certo, mas tem uma parte que sofre um pouco mais e a gente tem medo disso também. A gente está com medo, por quê? Porque nós estamos olhando para o futuro, e o futuro ele é sempre uma interrogação. A gente não sabe o que vai acontecer nem amanhã, quanto mais daqui um mês, 6 meses, um ano, 2 anos, a gente não sabe. E toda vez que a gente está diante de algo desconhecido, a gente fica amedrontado, isso é natural. O medo ele é uma emoção básica em nós, né? Todos nós, eu falo que é o dispositivo que vem de fábrica, que tem uma intenção, que é nos proteger. Boa tarde, Valéria. Lembrei. Boa tarde, Sandra. E esse medo, quando ele está muito aumentado, ele começa a nos travar. Então, diante de uma ameaça, o medo é acionado com a intenção de nos proteger. Porém, quando esse medo está exagerado, acentuado, acontece um outro mecanismo, que é o mecanismo de travamento. Para você ficar protegido, você não avança. E isso é uma questão.
Olha só, a Valéria está dizendo ali que pegou o vírus e deixou umas sequelas, né? Tem isso ainda, né, Valéria, que a gente não tinha citado, além da pessoa, às vezes, ficar bem doente, precisar até de internação, alguns não precisam de tudo isso, mas ficam com sequelas depois, né? Olha só. Agora, você quer um momento mais propício para a gente ficar amedrontado, travado, paralisado, ansioso do que esse que a gente está vivendo? Não há, não existe, né? Não tem um momento mais propício para a ansiedade aumentar, porque o futuro, que é esse tal futuro que dá tanto medo na gente, ele está se figurando para a gente na frente muito sombrio, né? Então aí o medo aumenta mesmo. Bom, os medos existem, é fato, a gente sabe, eles fazem parte. Agora, no tema pós-pandemia, que medos são esses, né? Nós fizemos uma lista, né, eu e a Sandra, pensamos em alguns medos que, de repente, a gente está sentindo, que a gente ouve dos nossos clientes, a gente lê aqui na página, e eu vou falar esses medos, vou falar uma listinha desses medos, e se você aí que está me ouvindo tiver um outro medo que eu não falei, pode colocar aí nos comentários, que na medida aqui do meu possível eu vou ler, que às vezes eu não enxergo direito o que está escrito, mas eu vou ler qual é o seu medo no pós-pandemia, do que você está preocupada, o que está te deixando temerosa ou temeroso a respeito do futuro pós-pandemia. Então vamos lá, quais os medos que a gente listou aqui? Bom, o medo de ainda existir risco de contaminação, mesmo que tenham dito que a pandemia acabou. Então pode ser que chegue um momento aí que alguém decrete, pronto, fim da pandemia, pelo menos para nós aqui no Brasil, né? Tá tudo liberado, a gente pode sair do distanciamento social, acabou. Mas será que a gente vai se sentir realmente confortável para sair na rua como se nada tivesse acontecido? Ou a gente vai ficar com aquela sensação que pode existir ainda um risco da gente se contaminar? Oi, Andresa, boa tarde. Que mais? Um segundo medo que a gente listou aqui. O medo de que venha uma nova onda de vírus, né? Uma segunda onda de pandemia, inclusive, de contaminação. Porque a gente já ouviu falar que isso é possível. Quem ouve algum noticiário, dá uma estudada no assunto, a gente sabe, por exemplo, que uma referência importante que a gente tem a respeito de pandemia é a gripe espanhola, que aconteceu no começo do século passado. E fala-se que houve 3 ondas e que a segunda onda ainda foi pior que a primeira. Então, quando a gente ouve isso, a gente fica com medo de ter uma segunda onda. O medo de voltar ao trabalho, né? Deixar os filhos, deixar a casa. Enquanto a gente está em casa agora, a gente está meio que monitorando tudo, cuidando de tudo, tendo todos os cuidados. Mas e depois, né? Que falarem, pode voltar para o trabalho, acabou, não tem mais distanciamento social. Dá medo de deixar as crianças sozinhas, a casa, ou de repente com alguém que cuida, mas que não cuida como a gente. Ok. O medo de não conseguir se adaptar ao novo cenário. Por quê? Porque a gente não sabe que cenário vai ser esse, será um cenário confortável para nós. Eu já li alguma coisa aí que talvez a gente tenha que usar máscara para sempre, ou para sempre exagero, né? Mas por muito tempo, que a gente tenha que tomar esses cuidados, fazer quarentena intermitente, fica um pouco trabalhando, volta para casa, fica um tempo recluso. Então, será que a gente vai se adaptar a esse novo cenário, inclusive o cenário financeiro, né, econômico? A gente não sabe. Que mais? O medo das coisas não serem como eram antes, né? A gente tem uma referência de como era o mundo antes dessa pandemia. Parece que aqui no Instagram, houve uma pausazinha no Instagram, já voltou. E a gente tem medo que as coisas não voltem a ser como era antes. E isso também é algo que a gente tem ouvido. Tem um monte de gente falando assim, não volta mais a ser como antes, nada mais será como antes, nós vamos ter um novo normal, o normal de antes não volta mais. Isso também dá medo. Será que a gente vai conseguir lidar com esse novo normal? Nós não sabemos. O medo dessa volta à vida não ser o que a gente está esperando. Cada um de nós tem uma expectativa, tem uma esperança quando olha lá para frente. Mas será que vai ser do jeito que a gente está imaginando? Será que a gente consegue simplesmente voltar a esse tal normal que está sendo dito e é algo que está batendo com a nossa expectativa? Não dá para saber. O medo de sair de casa. A Valéria colocou ali, né? Mesmo já tendo tido o vírus, ela ainda está com medo. Pois é, o medo de sair de casa e se contaminar e não saber como lidar, e a questão financeira, é todo um pacote de coisas. Tem gente relatando, por exemplo, estou com medo de quando terminar essa pandemia eu estar gorda, porque a gente está dentro de casa sem atividade física como antes, se alimentando eventualmente de forma errada, mais parado.
E aí, como é que eu vou conseguir viver como eu vivia antes, me relacionar com as pessoas? Então, uma outra coisa, medo de lidar com as perdas que a gente pode ter durante esse período. Porque, de repente, se você não teve perda nenhuma, pode acontecer. Então, sim, faz parte. Bom, tá bom, né, gente? De tanto medo. Já falamos vários medos aqui. Quem não tinha todos esses medos já começou até a pensar sobre eles. Ok. Bom, vamos lembrar de novo que toda vez que a gente está falando de ansiedade, a gente está falando de viver lá na frente. A ansiedade é uma projeção para o futuro e pintando o pior cenário. Por isso que a gente tem tantos medos. Por isso que a gente teme o que vai acontecer. Porque quando a gente pensa no que vai acontecer, a gente pensa que não vai dar certo. Ou que não vai ser bom. Ou que a gente não vai conseguir lidar com aquilo. Ou que a gente não vai se adaptar. Por isso que a gente fica com medo. Agora, nós estamos aonde? Nós estamos aqui, agora. Meu corpo está aqui sentado numa cadeira. Você está aí sentado, em pé, deitado em algum lugar. Mas a mente ansiosa não está no aqui e agora. Está lá na frente e, como eu disse, pintando esse pior cenário. O que deixa a gente realmente com medo. Bom, a verdade é que esses medos eles ficam presentes antes, durante e depois de momentos de desafio como esse. A gente tem medo quando a gente sabe que vai ter que lidar com o desafio, o durante, porque a gente não sabe se vai dar conta, e o depois, principalmente quando o desafio é um desafio de mudança para todos nós, como está sendo esse problema da pandemia, essa questão da pandemia. Então, a respeito da pandemia em si, do coronavírus, da Covid-19, como é tudo muito novo, tem muito achismo, né? Então os noticiários estão cheios de achismo, entra lá um cara, eu vou falar agora com o comentarista fulano de tal. Aí o comentarista entra, fala, é a opinião dele, é o que ele acha, é o que ele pensa, é o que ele estudou, é o que ele leu não sei aonde. E as conclusões, elas duram pouco tempo. Bom, agora descobriram não sei o que lá que vai funcionar de tal maneira. Dali a pouco aquilo já caiu por terra, já vem uma nova suposição, uma nova conclusão. E isso aumenta a ansiedade, deixa a gente com mais sensação de instabilidade, isso sem a gente falar de questões políticas, tudo que está acontecendo na política. Então, tudo isso dá para nós, né, pessoas comuns, um sentimento, uma sensação de muita instabilidade. E isso aumenta a nossa ansiedade. E quanto mais ansiosos nós ficamos, mais medo nós sentimos, porque ansiedade e medo andam de braços dados. O medo é a emoção básica na ansiedade. A ansiedade é medo, e medo do futuro. Bom, agora presta bastante atenção aqui porque é importante. Agora vamos dar o pulo do gato. A gente explicou, contextualizou, entendeu exatamente o que está acontecendo. Então agora vamos, eu brinco, eu falo assim, nós achamos a problemática, agora vamos para a solucionática. Vamos encontrar um caminho de virar isso, lidar melhor com esses medos, o medo do que vai acontecer na retomada depois da pandemia. Bom, o fato é que, presta atenção, quanto mais a gente antecipa o futuro, mais a gente sofre, né? Porque na cabeça ansiosa, quando a gente está com ansiedade, nós ficamos também negativos, nós ficamos pessimistas, nós ficamos catastróficos. E essa antecipação que a gente fica fazendo do futuro, inevitavelmente, é de algo ruim, de algo maléfico, de algo desastroso, de algo catastrófico, trágico. Por isso, nosso medo aumenta nessa proporção. Então, o medo pós-pandemia, o mesmo medo durante a pandemia, ele só é útil, presta atenção, ele só é útil se ele servir para acionar dentro de você uma virtude, uma qualidade, que é a prudência, né? Se esse medo que você está da pandemia está te ajudando a ser uma pessoa mais prudente, que cuida mais de você, das pessoas com quem você convive, que faz com que você siga as regras que estão sendo pedidas para nós, de cuidados, de lavar as mãos, de usar máscara, de evitar aglomerações, se esse medo servir para isso, ele é útil. Pensando lá no pós-pandemia, se ele estiver te ajudando a estruturar os objetivos, as metas que você quer realizar lá no futuro, então do tipo assim, eu tô aqui com medo do que vai acontecer no futuro, então deixa eu já pensar, se a coisa acontecer de tal maneira, eu faço tal coisa. Eu brinco, eu falo, tem que ter o plano A, plano B, plano C. Plano A é, se tudo correr da maneira X, eu vou agir da maneira Y. Vou atingir o objetivo tal, fazendo de tal maneira. Então, ok, se o seu medo estiver te ajudando para isso, parabéns, ótimo, ganha estrelinha. Se o seu medo estiver aí para te deixar mais desnorteado do que nunca, para baixo, travado, totalmente
congelado, sem saber o que fazer depois, bom, então você vai seguir o passo a passo que eu vou colocar aqui agora para você. A gente montou um passo a passo para você conseguir se organizar internamente, redimensionar esse medo, colocar ele no tamanho certo, ou seja, usá-lo apenas como uma prudência, algo que te ajude a se cuidar de verdade para você sair inteiro lá do outro lado, né? E te preparar para as resoluções que você vai precisar ter lá no futuro, porque a hora que a pandemia acabar, nós vamos precisar ir para ação. Então, quanto melhor nós pudermos nos proteger, nos cuidar do jeito certo, mais em condições a gente terá de fazer essa mudança lá na frente. Então, vamos lá. Primeiro passo. Então, você se deu conta, de repente, que você está lá no futuro, desesperado, preocupado, pensando, oh, meu Deus, o que eu vou fazer quando essa pandemia acabar? Você vai se perguntar, que dia é hoje? Que dia, mês e ano é hoje? Hoje, por exemplo, é dia 15 de maio de 2020. Nós ainda estamos em cima da pandemia, nós ainda estamos meio sem saber o que vai acontecer lá na frente, mas hoje é 15 de maio de 2020. Não é agosto, não é setembro, não é outubro, não é 2021, não é nada disso, é presente. Então, essa é a primeira coisa que você precisa fazer, e isso automaticamente já vai te trazer para o dia de hoje, para onde você está, não onde a sua mente quer estar. Vem para cá para o presente, é uma reconexão com o dia de hoje, uma devolução de você mesmo para o presente. Ótimo. Uma vez feito isso, você vai para o passo 2 do nosso passo a passo. Assim que você voltou para o presente, não, hoje é dia 15 de maio de 2020. Ótimo. A gente vai sugerir para você uma afirmação positiva, uma frase. Eu vou falar bem devagar, vou repetir 2 vezes, né? Vou falar e vou repetir. Se você quiser anotar, porque depois você vai poder usar isso para você. E se você não puder anotar agora, vamos ver se a Sandra me ajuda aí, a gente coloca aqui no Facebook, talvez até no Instagram a gente consiga. A frase é: eu escolho olhar e viver o hoje. No hoje, eu semeio o amanhã. Tá? Então, quando eu faço isso, eu estou afirmando para mim mesmo, e é legal falar essa frase em voz alta para você se ouvir falando. Nosso ouvido é o que está mais perto da nossa boca. A primeira pessoa que escuta o que a gente está falando é a gente mesmo. Então, repita essa frase. Eu escolho olhar e viver o hoje. É no hoje que eu semeio o amanhã. E a Sandra vai colocar aí, tô vendo que ela vai colocar a frase aí para vocês, então anota aí para você usar depois, porque é importante isso. Isso é uma reconexão com o presente e uma afirmação positiva para você ficar conectado com o agora. Beleza, vai para o terceiro passo. Refresca sua memória a respeito do que você pode, presta atenção, do que você pode controlar. Apenas o que você pode controlar no momento presente. E dentro desse tempo que você está, que é o hoje, né? É claro, é aí que você pode ver o que você vai decidir, onde você pode atuar. São os seus 50% dentro de um projeto, dentro de uma proposta, dentro de uma relação, né? A gente não consegue cuidar de tudo, a gente não dá conta, a gente não controla as ações das outras pessoas, se as pessoas estão respeitando a quarentena ou não, se os políticos estão se dando bem ou não, a gente não controla isso. A gente não controla, inclusive, quantas pessoas estão morrendo na pandemia. A gente só controla o que está ao nosso, como é que a gente fala? Debaixo do nosso poder. Tem coisas que não estão debaixo do nosso poder de ação. Então, essas coisas a gente não controla. E tudo aquilo que a gente não controla, sabe o que a gente faz? A gente solta. Porque ficar tentando controlar coisas que a gente não tem condições de controlar é ansiogênico, aumenta a nossa ansiedade. Então, faça essa avaliação, refresca a tua memória, olha em volta e fala, peraí, isso aqui é uma coisa que eu controlo ou não controlo? Eu controlo, então vou lá e ajo. Não, eu não controlo, então eu solto, ok? Bom, depois disso, você vai, sempre que precisar, repetir esses 3 primeiros passos. Vai perguntar que dia é hoje, que dia, mês e ano é hoje, vai refrescar, vai falar aquela frase, né, aquela afirmação que a gente acabou de deixar aí para você e vai olhar em volta para descobrir se aquilo que você está querendo controlar, que está querendo resolver, depende de você, está sob o seu poder de ação. Não está, você vai soltar. Então, repete isso e continua observando os seus pensamentos.
percebendo para qual direção eles estão indo. Se eles estão indo lá para o pós-pandemia, lá para depois que a pandemia acabar, traga de volta fazendo esses 3 passos. Pergunta que dia é hoje? Oh, meu Deus, estou aqui me preocupando com o pós-pandemia, que eu não sei nem quando vai ser, mas hoje é dia 15 de maio de 2020. O que é que eu posso fazer hoje, no aqui e agora? Ok? Quando você faz isso, você vai redirecionando o seu sentimento, o seu pensamento e, consequentemente, as suas ações. A gente só consegue mudar as coisas no aqui e agora. No futuro, a gente não consegue. Sabe por quê? O futuro ainda não chegou, portanto, o futuro não existe. Ele só existe na nossa mente ansiosa, que vai lá para frente e fica com medo. Eu posso planejar o futuro? Eu posso desenvolver metas, objetivos para trabalhar lá na frente? Claro que eu posso, claro. Lembrando que eu não controlo todas as variáveis, nem tudo vai sair do jeitinho que eu planejei. Ok, mas eu posso planejar. O que eu não posso é ficar sofrendo, me jogando lá para frente, pensando o pior e ficando com essa agonia toda no aqui e agora. Com isso, eu perco energia, eu não mudo o que eu posso mudar agora. A minha mente, né, ansiosa, a mente, quando está ansiosa, ela consome a nossa energia e nos fragiliza. Você fica no presente e frágil, fraco, sem condições de agir, de lidar com as coisas do seu dia a dia. A gente fica aquela barata tonta, né? A gente com um monte de coisa para fazer, não consegue resolver nada porque a mente não está aqui, ela está lá na frente. E a energia está sendo jogada fora. Muito bom, gente. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui que eu posso dizer algo. Boa tarde, Suelen. Boa tarde, Landa. Muito bem. Aqui no Instagram, boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Daniela. Boa tarde, Santos Freitas, não sei o nome, se você quiser colocar o nome aí, pode colocar. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Vinícius. Tem uma galera aí com a gente. Muito bom, gente. Bom, estão dados, né, os 4 passos para você se reconectar com o presente e parar de sofrer com os medos lá na frente. É assim que a gente lida com o medo do futuro, vindo para o presente e concentrando a nossa energia naquilo que a gente pode mudar. É isso. Se você gostou desse vídeo, deixa a tua curtida, compartilha ele, coloca seus comentários aí pra gente. Você pode também deixar as suas perguntas, o Chega de Dúvidas, ele arrebanha perguntas para a gente criar novas lives como essa. Então, se você tem uma pergunta que você quer fazer sobre ansiedade, deixa aí pra gente, a gente cria um Chega de Dúvidas, se a gente entende que essa pergunta é uma pergunta de muitas pessoas, a gente cria um Chega de Dúvidas. Lembra que na semana que vem, no dia 18, que é a segunda-feira, a gente começa a nossa primeira semana Chega de Ansiedade. A gente está muito entusiasmada, eu e a Sandra, estamos muito empolgadas para entregar esse conteúdo para você. Serão 5 lives, né? Totalmente gratuitas, online. Nós vamos entrar de segunda a sexta-feira. É pelo nosso canal do YouTube, então você precisa se inscrever. A Sandra vai colocar o link aí para inscrição. Lembra de fazer a inscrição, você precisa colocar lá o seu e-mail, porque o link para você entrar na aula no YouTube, é um link fechado, ele vai lá no seu e-mail. Então, cadastra e vai lá no e-mail confirmar para que você receba o link da aula na segunda-feira. Um pouquinho antes da aula você vai receber o link. Vai ser muito interessante isso, a gente vai trazer para você as coisas que você está fazendo que estão te impedindo de acabar com a sua ansiedade. A ansiedade tem cura. É possível fazer isso e a gente vai te mostrar nessas 5 lives como é possível fazer isso. Vai ser pelo YouTube às 21 horas, de segunda a sexta, do dia 18 ao dia 22, tá bom? Na semana que vem, por conta disso, a gente não vai fazer o Você com a Inês e Sandra aqui pelo Instagram, que é aquela nossa live interativa que a gente gosta tanto, mas é porque a gente vai estar fazendo esse outro trabalho. Então, você que costuma acompanhar a gente no Você com a Inês e Sandra, vai acompanhar a gente na nossa live lá do YouTube, ok? A Sandra vai deixar o link aí para você, deixa eu ver se ela já deixou. Aqui no Instagram ela consegue colocar. Aqui no Face ela consegue colocar. No Instagram, lá no nosso perfil, lá no alto, tem um link. É Linktree e tem o complemento que é Chega de Medo e Ansiedade. Clica ali que vai abrir um lugar para você fazer a inscrição também. 100% gratuito e online, então você não vai precisar sair de sua casa não. Vai poder continuar respeitando a quarentena e acompanhar a gente. Como
Então, a Sandra ela já colocou aqui, deixa eu ver. Ela repetiu a afirmação. Aqui, ela já colocou. A primeira semana chega de ansiedade. O link está aí, mas aqui no nosso perfil do Instagram também está facinho para você se inscrever. Aqui no Facebook, logo abaixo da nossa foto de capa, também tem um botão ali de cadastro. Se clica ali que você consegue se cadastrar. E na próxima sexta-feira, às 17h04, a gente tem um Chega de Dúvidas com o tema como lidar com o negativismo e as dúvidas do momento, né? Nós estamos cheios de dúvidas, estamos negativos, com medo, preocupados, ansiosos. A gente vai trazer esse tema para você no Chega de Dúvidas da semana que vem. Boa noite, Orlando MDS. Boa noite, não, boa tarde, né? Boa tarde, desculpa. Vamos lá, gente. A gente já está achando que está anoitecendo, né? O dia está terminando, a semana está terminando. E a gente está ficando por aqui no nosso Chega de Dúvidas, desejando para você um excelente final de semana, que você possa descansar, né? Respeita bastante o final de semana, porque com essa história do distanciamento social parece que está tudo emendado, né? Tire o seu tempinho, descansa, assiste um filminho, leia uma coisa legal, se exercita um pouco aí dentro de casa, deixa para manter a rotina da semana a partir de segunda-feira. E a gente se vê na nossa primeira semana Chega de Ansiedade, no nosso canal do YouTube, às 21h na segunda-feira. Bye, bye para você e até mais. Foca no que funciona. Tchau, tchau. Deixa eu desligar aqui a galera do Facebook também. Tchau, tchau, galera.